Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, sou jornalista, sou apresentador e está começando agora mais um episódio do nosso videocast Sempre Cuidando. Esse é um videocast do Sempre Cuidando, que é um programa de suporte ao paciente da Servier, para apoiar você que foi diagnosticada, você que foi diagnosticado recentemente com alguma doença crônica, ou então você que quer começar a se prevenir. Como você já sabe, ao longo de todo esse ano, a gente recebeu e está recebendo profissionais qualificados para compartilhar dados relevantes sobre doenças crônicas. O objetivo é te ajudar a melhorar cada vez mais o seu estilo de vida, consequentemente, a sua saúde. Além do programa completo aqui no YouTube, você também pode ouvir os nossos episódios no seu serviço de streaming de música preferido e também os pequenos vídeos, os chamados cortes, nas redes sociais. É só buscar por Sempre Cuidando, que aí você nos encontra nesses canais também. Bom, no programa desse mês, a gente vai falar sobre diabetes. Um assunto muito sério, muito importante. A gente está em novembro, o mês onde existe a campanha Novembro Azul, que também é focada em diabetes. Na verdade, o início do Novembro Azul começa com a atenção ao diabetes. A gente vai entender melhor isso. E a gente faz um programa completo com todas as informações que você precisa saber sobre essa doença. A gente tem hoje aqui conosco a honra de ter a participação da endocrinologista, doutora Rosane Kupfer. Ela é do Rio de Janeiro, temos uma representante carioca aqui conosco. Bem-vinda, doutora, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui. Alegria imensa te receber aqui, doutora. E a gente estava conversando antes, falando da campanha de Novembro Azul, a campanha do novembro, que a gente hoje entende muito como um cuidado da saúde masculina, o câncer de próstata, mas é preciso entender que antes disso, já existia o mês mundial de atenção ao diabetes, né, doutora? Sim, é verdade. O dia 14 de novembro é considerado o Dia Internacional, o Dia Mundial do Diabetes. Na verdade, a gente achou que um dia era muito pouco. Sim. Então, isso virou um mês, o mês do Novembro Azul. Depois veio o pessoal da urologia com a próstata, mas a gente não se incomoda, não. Quanto mais cuidado com a saúde, melhor. Exatamente, os homens precisam desse cuidado, Muito. Os homens são desatentos com relação aos cuidados do câncer de próstata e, consequentemente, também com diabetes, né? Com certeza. Porque o Brasil é o 5º país em incidência de diabetes no mundo. É um título que a gente não quer ter e é muito preocupante saber que existe um número imenso de pessoas que têm diabetes sem saber, né, doutora? É verdade. O que acontece? Nós somos o 5º país do mundo e você vê que quem está na frente é China, Estados Unidos, Índia e Paquistão. Todos têm uma população maior que a do Brasil. Então, em números absolutos, eles têm mais pessoas com diabetes. O Brasil, por ser um país de mais de 200 milhões de pessoas e com uma prevalência estimada em 7,5% de diabetes, a gente tem hoje, provavelmente, quase 17 milhões de pessoas com diabetes no Brasil. E isso é um problema sério porque você tem que ter uma organização, uma política pública de atendimento muito importante para que se evite, se trate bem o diabetes e suas complicações. Então, é muita gente, e muita gente não sabe que tem. Por quê? Porque, principalmente o diabetes tipo 2, né, é uma doença que nos primeiros anos não causa nenhum sintoma. Então, a pessoa não se sente mal, mas está ali com a glicemia já se elevando. E vai acabar fazendo diagnóstico por conta de um pré-operatório, um achado por exemplo, de exame, um risco cirúrgico para fazer alguma outra coisa, e às vezes faz esse diagnóstico quando infarta, por exemplo, já infartado, já com problemas. Então, a gente precisa chamar a atenção para o diabetes, de alguma forma. Exatamente. Eu gosto muito de conversar com o doutor Levimar, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, é mineiro, diabético também, e ele gosta muito de falar isso. Olha, metade das pessoas que têm diabetes não sabe.
Por que que ninguém conta para essas pessoas? Na verdade... Como é que a gente sabe que elas têm? Como é que sabe? Isso foi feito através de campanhas, né, de detecção Mas nós de estamos fazendo diabetes. isso agora. Nós estamos fazendo isso Sim, agora. sempre, sempre. É a gente, no mês de Novembro Azul, o mês de conscientização da importância do diagnóstico, tratamento e prevenção de diabetes, a gente está fazendo, está explicando para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo que talvez você possa ser um diabético. Tem algumas dicas para dar, né? Se você tem mais de 45 anos, é mandatório fazer um exame de sangue todo ano para usar a glicose. Se você tem obesidade, hipertensão, doença cardíaca, uma pessoa na família que seja diabético, ou se você é mulher e teve diabetes gestacional, são 5 dicas. Já vai fazer a glicemia mesmo antes dos 45 anos. Porque são fatores de risco que a gente sabe que a prevalência do diabetes é maior quando você tem um desses fatores de risco. Vamos falar de novo? Vamos falar de novo? Vamos lá, o primeiro. Obesidade. E sedentarismo. História familiar. Principalmente de primeiro grau. Pai, mãe, irmão? Pai, irmão. Pai, mãe e irmãos, mais de 45 anos. Mais de 45 anos. Hipertensão. Doença cardíaca. E até mesmo dislipidemia, com triglicerídeo muito alto. Isso tudo é outra coisa, por exemplo, gordura no fígado. Também é um fator de risco. Então, já é um ponto de atenção. E o diagnóstico é relativamente simples. A doutora falou do exame, né, de... Dosagem da glicose. Basta 8 horas de jejum. Tá. É aquele exame de sangue que a gente faz, né? Um exame regular de sangue. As pessoas chamam de hemograma completo. Hemograma completo. Mas a gente sabe que envolve muito mais coisa do que o hemograma, né? Uma é a glicose e outra é a hemoglobina glicada, que é um exame muito interessante que nem precisa de jejum. Você pode fazer a qualquer hora do dia. Ele representa a média da glicose dos últimos 3 meses. Então, ele vai dizer com certeza, você não consegue enganar esse exame, né? Fazendo uma dieta rigorosa na véspera. Ele vai dizer com certeza se você tem a glicose normal, se ela está um pouco aumentada, caracterizando pré-diabetes, ou se ela está muito aumentada, já caracterizando um diabetes de algum tempo. É aquele exame que os médicos gostam de dizer, né? Que um funciona, o mais regular funciona como uma foto. E esse da glicada é um filme. É um filme. Você não consegue esconder. É um filme que já passou. Mesmo porque a gente já aprendeu ao longo desse ano todo, não dá para mentir nem para padre, nem para mãe, nem para o médico, né, doutora? Eu acho que as pessoas não devem mentir para si mesmas, principalmente, né? Frase de ouro do programa de hoje já temos. Não minta para você. É a pior mentira que você pode fazer para falar na vida, né? Doutora, mas vamos entender mais essa questão do diabetes, que tanto se fala. Vamos diferenciar o diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Na verdade, diabetes é uma coisa meio genérica para várias doenças, né? Diabetes já começa, que é separado em diabetes mellitus e diabetes insípidos, né? Porque antigamente se provava o gosto da urina para saber se tinha açúcar, era assim que fazia o diagnóstico. E deixava ali o urinol, o pinico. Melhorou bem a vida dos médicos. Hoje em dia a gente não precisa fazer isso. Mas deixava no tempo ali para ver se juntava formiga, né? Também era um diagnóstico, né? Formiguinha no vaso, sanitário. Formiga no vaso. Até hoje pode ser também um indicativo, né? Quem mora em casa. Então, diabetes é uma doença de muitas facetas, muitos tipos. A gente está cada vez descobrindo mais coisas. Mas os mais bem caracterizados são o tipo 1 e o tipo 2. Na verdade, a epidemia ocorre em função do aumento da obesidade no mundo inteiro, e o diabetes tipo 2 está muito associado a esse tipo de obesidade que a gente está vendo. Então, na verdade, o que acontece? Existem células que fabricam a insulina, que são as células do pâncreas. Quando essas células não conseguem fabricar insulina suficiente, daí a glicose no sangue sobe. No diabetes tipo 1, isso ocorre de forma muito rápida. Então, a pessoa apresenta sintomas muito agudos. E aí fica muito fácil de caracterizar. Ela tem muita sede, muita vontade de urinar, acorda à noite direto para beber água e para fazer xixi.
ela tem o apetite aumentado, mas emagrece porque o corpo está usando as reservas de qualquer maneira, porque não tem insulina. A insulina faz armazenar energia dentro do corpo. Se você não tem insulina, o corpo vai dando um jeitinho de quebrar suas proteínas para servirem de nutrientes. Então, é o que a gente chama de catabolismo. Então, o diabetes tipo 1 é uma doença muito mais aguda que o diabetes tipo 2. No diabetes tipo 2, essa falta de capacidade de fabricar insulina é mais demorada, mais lenta, né? Primeiro, inclusive, as células aumentam a secreção de insulina. Por isso que muita gente pede a dosagem de insulina e o paciente vem assustado, né, no consultório, falando assim, eu estou com um problema de insulina, minha insulina está muito alta. E aí eu respondo o seguinte, ela está alta porque ela está com dificuldade de atuar, então o pâncreas é obrigado a fabricar mais. Isso aí é um primeiro passo para ficar diabético depois. É o que a gente chama do estado de resistência à insulina, né? Ou síndrome metabólica. Geralmente a pessoa tem excesso de peso, uma cintura mais avolumada, barriga, gordura no fígado faz parte também, às vezes. E aí o tratamento é esse mesmo, né? Depende muito da adesão do paciente a uma mudança de estilo de vida. Mudar o estilo de vida é uma coisa muito difícil, mas é possível. E é nisso que a gente insiste o tempo todo. E quando a gente fala do diabetes tipo 2, né, a gente focando aqui no diabetes tipo 2, a senhora disse que os sintomas são quase imperceptíveis na fase inicial, né? Sim, quase imperceptíveis. Isso não quer dizer que a glicemia alta não está fazendo mal. Então, é imperceptível, mas já está atacando a sua retina, os seus rins, os vasos do coração. Então, é muito importante que se faça o diagnóstico precoce do diabetes e tenha um tratamento proativo. Os estudos mostram que você tratar de forma intensiva nos primeiros 6 anos, você fica protegida ao longo da sua vida toda. Isso mantém você mais protegido do que as pessoas que não trataram dessa forma, entendeu? Diminui mortalidade, diminui infarto, diminui problema no rim, na retina, diminui tudo. Um grande amigo que a gente tem em comum, que hoje é uma estrela que brilha lá no céu, o Dr. Alfredo Halpen, ele gostava muito de dizer que o diabetes, assim, o diagnóstico do diabetes não é uma sentença de pouca qualidade de vida. Pelo contrário, pode ser o início de uma fase de muitos bons cuidados. É verdade. E ele falava de dezenas, centenas, talvez, pacientes que ele tinha, que tinham uma qualidade de vida até melhor de pessoas que não tinham diabetes. Por causa desse cuidado que a senhora está dizendo. Exatamente. Você traz um cuidado para você que as pessoas que não têm um diagnóstico não têm esses cuidados. Eu já vi várias pessoas virarem corredores mesmo, até de maratona, pacientes com diabetes, que começaram a correr por necessidade. E aí se tornaram atletas, inclusive. É claro que nem todo mundo tem essa capacidade de virar atleta. Mas o que a gente diz é que a pessoa tem que sair do sedentarismo. Ter um diagnóstico não é uma sentença, mas pode ser um gatilho para a vida melhor, né? Então, o autocuidado é muito importante. Sim. A gente envolve o paciente nas decisões terapêuticas, na decisão do tratamento. O paciente faz parte da equipe médica. E a gente tenta incentivar realmente que ele mude de hábitos. É muito importante. Essa questão é quase um mantra aqui no nosso videocast, Sempre Cuidando. É quase um mantra do protagonismo do paciente. Quando a gente fala de diagnóstico de diabetes tipo 2, essa doença tão abrangente que literalmente atinge, né, da cabeça aos pés do paciente, literalmente falando, né, a gente fala também de uma multiplicidade de profissionais que podem ajudar nesse diagnóstico. Com certeza. A senhora falou aí do exame da retina. O exame de fundo de olho que o oftalmologista pode fazer é precioso também para identificar sintomas, né, doutora? Com certeza. Não há mais por que não fazer um exame desse, porque, na verdade, o diabetes é o maior responsável por cegueira, né?
diabética, né? Por cegueira, de uma forma geral, o diabetes é responsável. E hoje em dia a gente tem como evitar esse tipo de complicação. Sim, sim. A gente sabe que o problema na retina depende do tempo de diabetes também. Então, é inevitável que tenha algum problema, mas um problema que não vai tirar a qualidade de vida do paciente. Já ao contrário, se não tiver um bom controle, esse problema vai existir muito precocemente. E aí pode caminhar realmente para um problema maior. Mas tem muito tratamento hoje em dia também para quem já tem comprometimento da retina. Tá. Então, e o oftalmologista pode até fazer diagnóstico de diabetes quando ele vê um fundo de olho. Então, o fundo de olho é um exame muito que importante. ele é pouco invasivo do ponto de vista físico. Só vai pingar um colíriozinho. Mas ele vai enxergar questões ligadas aos vasos, A tecnologia hoje está um espetáculo para esse tipo de exame. Então, diz muito do paciente, né? Porque... Agora, por favor? Não, tem que controlar a glicose para isso não acontecer. Porque muitos diabéticos, né, a gente tem um número aqui que mais ou menos metade dos brasileiros subestimam consequências mais graves do diabetes, né? Subestimam, porque a gente está vendo que também metade dos que tem nem sabe que tem, então vamos subestimar também, né? Por isso que é importante essa campanha o mês todo para alertar a população. A imprensa acaba também divulgando mais as coisas, né? Mas iniciativas locais, dos hospitais, dos municípios, dos estados e mesmo nacional, são muito importantes. E quando a gente fala de um diabetes tipo 2 descontrolado, nós estamos falando de que sintomas, de quais consequências? Bom, existem os problemas mais conhecidos, né? Que são essas complicações da retina, do rim, né? Começa a perder proteína pelo rim, né? A membrana renal começa a ficar danificada e começa a passar mais coisa pelo rim, então passa albumina, por exemplo. Então a gente faz esse exame de dosagem da albumina na urina, que é muito simples também. Pega a segunda urina da manhã, colhe num potinho e o laboratório faz o exame. Então, dosar a creatinina no sangue e a albumina na urina, você consegue dizer e predizer se esse paciente vai ter doença renal ou já tem doença renal do diabetes. Então, retina, rim, nervos, né? A neuropatia diabética, que você pode perder a sensibilidade no pé e fazer uma lesão, uma ferida, isso ser a porta de entrada para um problema mais complicado, mais abrangente. Pé diabético, né? Exatamente, pé diabético. Então, e menos conhecido do que isso, tem, por exemplo, deformidades no pé que têm que ser abordadas para evitar outras lesões. Então, o tratamento é multiprofissional sempre, como você falou. Várias especialidades têm que estar envolvidas. E na consulta com o endócrino, é mandatório que mande tirar a meia, o sapato, a meia e olhar para o pé do paciente, né? A maioria dos médicos não olha para o pé. Então, a gente tem que olhar o pé para ver se tem alguma infecção, alguma micose, tem que secar bem depois do banho, entre os dedos, sacudir o sapato para ver se não tem uma pedrinha, não andar descalço, não andar de sandália de dedo só. Tudo isso tem que ter os cuidados certos. E tem as complicações menos conhecidas, né? Por incrível que pareça, muita gente não sabe que o diabetes leva à doença cardiovascular. O paciente com diabetes ele tem mais de 2,5 vezes chance de desenvolver infarto do que o paciente não diabético. O diabetes acelera o processo de entupimento dos vasos. Então, por exemplo, não pode fumar. É proibido fumar quando você tem hipertensão, diabetes, obesidade, não pode. Quando não tem, também não é bom, mas quando tem, é muito pior. Então, não pode, porque senão é mais um fator para você combater. A senhora falou aqui da filtragem dos rins, né? De alguma forma isso vai comprometer também o trabalho dos rins. A gente já falou muito aqui da importância da água, né? Olha, líquido famoso, fantástico. Saúde. Um brinde aqui de água, doutora. Tem que beber. Pelo menos 2 litros de água. Tem que, senão dá azar, né? Tem mesmo,
é observar a urina clara, a urina com saúde, né? É verdade, Mas não quando é a gente concentrado. fala de diabetes, a questão da espuma na urina chama atenção também. Muita espuma, uma urina com muita Pode espuma. ser sinal de que tem outra coisa ali, né? Por exemplo, proteína. Pode ser um sinal. Mas não é diagnóstico de nada. Não, Você não é, ter mas é urina um ponto de espumosa. A atenção. pessoa pode ter uma infecção É urinária um ponto de também. atenção. Não, tudo que não deve estar ali, não deve estar ali, né? Sim, sim. Mas, doutora, quando a gente fala do tratamento, a gente fala de medicamentos que são importantes, fala de cuidados que são fundamentais. Aham. Como é que segue a vida depois do diagnóstico? Então, a pessoa tem que ter mais disciplina, porque a adesão é, ao tratamento de doença crônica é um pouco complicado, né? A pessoa sempre reclama que tem muito remédio para tomar ao longo do dia. Então, o médico ele tenta facilitar, por exemplo, concentra os remédios de manhã e de noite, se possível, porque aí durante o dia a pessoa fica um pouco mais livre, né? Não se sente tão presa. Mas às vezes é necessário fazer a medicação do meio do dia, né? Não estou dizendo que é sempre isso. Então, a adesão é muito importante ao tratamento. Não adianta dizer, eu comprei o remédio. Não, tem que estar tomando. Está tomando? Estou tomando a dose certa, na hora certa, isso tem que ser feito. E outra coisa muito importante também para o paciente com diabetes é avaliar se ele não tem hipertensão, colesterol alto, e esses também têm que estar tratados e na meta. A gente trata por meta, para atingir uma meta. Nem todo paciente a gente exige que tenha uma hemoglobina glicada abaixo de 7, por exemplo. Se a pessoa tem muita hipoglicemia, tentando abaixar a glicose, por exemplo, a gente já tira o pé do acelerador, põe um pouquinho no freio, entendeu? Então, a gente individualiza o paciente. Não é o mesmo tratamento para todo mundo, mas uma coisa é certa, tem que controlar a glicose, o colesterol e a pressão e não pode fumar. Isso é um mantra do diabetes. E sair do sedentarismo. E olha que coincidência, é um mantra para muitas outras questões de vida, né? É verdade. Talvez para a vida plena, né? É. Controlar a pressão, controlar, não fumar, praticar atividade física, é algo que serve para tudo. É verdade. É bom para tudo, né? E a senhora fala dessa epidemia de diabetes, os médicos gostam muito de usar o termo diabesidade, né? Uhum. As duas coisas juntas formando quase uma bomba relógio. A gente não gosta muito de tocar terror, né? Não, porque mas a gente está realmente falando de algo factível, factível, isso é uma informação. A gente sabe que a prevalência de diabetes nos obesos é muito maior do que na população não obesa, né? Mas não quer dizer que todo obeso vai ter diabetes, isso tem que ficar bem claro. A obesidade já é uma doença grave por si mesma, já tem suas consequências, né? Uma delas é o diabetes. Sim, e aí vai agravar muito mais a questão cardiocirculatória, por exemplo, é uma questão é um fator de risco, muito grave. é uma É um comorbidade. entupimento das carótidas, das coronárias. Mas a boa notícia é que existem cada vez mais novas tecnologias para facilitar a vida de quem luta aí controlando a diabetes, né? Outro dia mesmo, não faz tanto tempo, a insulina comemorou 100 anos. Isso em termos médicos... Ano retrasado. 2021. É quase uma mocinha a insulina, né? Por 100 anos na pesquisa científica não é tanta coisa, né, doutora? Devia ter mais tempo, realmente. Sim. Porque antes da insulina as pessoas morriam muito cedo, né? Era uma sentença de morte o diabetes antigamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente tem muita coisa. A tecnologia está espalhada na sociedade. E no diabetes também, ajuda bastante. Você vê, a gente vai evoluindo, né? O diagnóstico era a formiga, o sabor doce, depois passou a ser testes bioquímicos na urina, depois a pontinha do dedo, né? A glicemia, agora a gente tem o sensor de diabetes, né? Que monitoriza 24 horas por dia a glicose. Em tempo real, o médico pode acessar, né, por uma plataforma. Então, um verdadeiro Big Brother, né, porque o paciente está lá, eu vejo a glicose, eu vejo que está alterada e eu aviso aos meus pacientes que eu vou dar uma cutucada de vez em quando.
ainda não fui rejeitada. Tem dado certo, né? Porque eu acho que tudo que aumenta a adesão vai favorecer a glicose, vai favorecer o paciente. Então, tecnologia é muito bom. As pessoas mais jovens estão desacostumadas a escrever. A gente mandava trazer um recordatório, né? Como é que foi a glicose, tudo escritinho e tal. Ou então passou a ver no próprio aparelhinho, né? Num software com gráficos. E agora a gente coloca o sensor e pode discutir junto com o paciente, por uma teleconsulta também. É muito interessante isso na epidemia, foi muito importante o uso da tecnologia. Sim. E eu queria só acrescentar também o aplicativo, que a gente é fã aqui, que é o Elf. Então, Esse além, porque o sensor fica no braço, ele custa um pouco mais caro também, né? o acesso é muito complicado. O acesso acaba sendo um pouco restrito, mas com o aplicativo, com o Elf, o paciente mesmo faz esse papel, né? De colocar ali essas informações, esses dados. Então, a gente orientava a trazer tudo isso escrito. Agora, ninguém quer mais escrever, então vamos colocar um aplicativo. Isso é uma excelente ideia. O uso de aplicativos que possam ser compartilhados com o profissional de saúde. Nem precisa ser o médico, não. Pode ser até o dentista, pode ser a nutricionista, todo mundo pode ajudar, né? O pessoal de casa também, todo mundo pode ajudar. Sim, sim. É muito importante para o médico saber, porque o paciente convive com diabetes 24 horas. Ele vai compartilhar com o médico 1, 2, 3 consultas por ano. Então, o médico não pode estar na pele do paciente, né? Por isso que tem que trazer tudo que complementa a informação desse paciente. O aplicativo é interessante. Exatamente. Tem todo o histórico ali e tem uma adesão de disciplina, de autocuidado, que é muito bacana, e né? E esse tem gamificado, né? Você é bonificado se você cumpre metas e tal, e o paciente é estimulado. São bônus que estimulam também a promoção da saúde. É muito bacana. Agora, doutora, quando a gente fala de prevenção, a gente já falou aqui rapidamente, mas vamos falar que isso é muito importante, porque a prevenção ela é globalizada, né? Ela está ajudando, assim, quando a gente fala de prevenção de diabetes 2, ela está ajudando a tudo. E é ali que é mais importante, porque você consegue evitar a instalação de um diabetes tipo 2, através dessa mudança de estilo de vida, adoção de uma comida mais saudável, sair do sedentarismo. Então, se você tem esses fatores de risco que a gente já listou aqui, você se prepare para tentar evitar que o diabetes surja. Muitos pacientes fazem isso, procuram a gente porque tem a preocupação que o pai era diabético, faleceu de algum problema secundário ao diabetes. Então, as pessoas precisam de um estímulo para procurar se cuidar antes de sentir alguma coisa. Isso é o máximo do autocuidado que você pode ter, da autoestima que você tem, né? Tentar se cuidar antes que apareça algum problema, porque todos nós, felizmente, vamos ficar velhos. Diz que a coisa que mais mata no mundo é a vida. É a vida. É 10 por 10, Bastou doutora. Nascer, um dia você vai morrer. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que ter qualidade, longevidade, alegria, entusiasmo, paz de espírito, saúde, né? Existem sempre momentos de gratidão na vida das pessoas, claro. né? A gente tem que pensar um pouco mais positivo, honrar a vida, o dom que você tem, e cuidar dos seus também, dos seus descendentes, né? Você tem que estar bem para cuidar. O diabetes tipo 2 é uma doença mais do idoso, né? Como eu comentei antes, a partir dos 45 anos, a prevalência vai aumentando. Acima de 60 anos, a prevalência triplica. Então, para você estar bem, levar seu netinho no Maracanã, né, levar sua neta num parque, você tem que estar bem disposto para poder fazer esses programas todos. Maravilha. Então, vale a pena, a gente tem que se cuidar. A gente está chegando ao fim desse papo maravilhoso aqui, com essa representante do Rio de Janeiro, que mais do que representante carioca,
é de Copacabana, né? É verdade. Carioquíssima, né, Na doutora? verdade, eu nasci na Tijuca, eu sou tijucana. Que é outro lugar carioquíssimo muito. também, são dois ícones cariocas, né? Eu falo com X tudo. Doutora, pastel dois pastéis, são Não, dois... isso aí é lá em São Paulo, não vem não. Doutora, Um chopp e 2 pastéis. é isso aí. Doutora, eu queria que a senhora deixasse um recado aqui nesse Novembro Azul, Ok. sua participação aqui no nosso videocast, que nos enche de orgulho. As palavras Vou finais falar aí da para os doutora. pacientes, Por favor. então, né? Pessoal, vamos tentar se cuidar, controlar não só a glicose, como também o colesterol, a hipertensão. Vamos tomar os remédios direitinho. Se você usa insulina, usar corretamente, né? Antes da refeição, muitos usam depois da refeição. São várias coisas que seus médicos falam toda a consulta, mas isso é importante. Vocês não estão sozinhos. A Sociedade Brasileira de Diabetes é bastante atuante. Os serviços que tratam os pacientes são excelentes. Vocês podem contar com a gente. A gente vai caminhar junto durante a vida em que vocês estiverem conosco. Muito obrigado, é isso mesmo. Você não está sozinho, não está sozinha, isso é muito legal. Muito obrigado pela sua companhia, as informações riquíssimas aqui estão prontas aí para serem compartilhadas. O programa de hoje, desse mês aí com seus amigos, sua família, pessoas que você sabe que vão usufruir das informações aqui desse programa do mês de novembro, Novembro Azul. Não esqueça também do famoso like se você gostou. Também o convite para você acompanhar a gente pelo Instagram é o @semprecuidandoservier, conteúdos diários para te ajudar a lidar com hipertensão, diabetes e angina. Até o próximo mês. Saúde!